Olá, meus irmãos, hoje dia 18 de julho, estamos aí caminhando na 15ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, você também que está passando hoje por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossos corações, as nossas vidas na presença do Senhor e com confiança pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Mateus, do capítulo 12, do versículo 1 até o 8. Jesus vai falar da questão do sábado. E Jesus é criticado pelos fariseus. Os fariseus ver que os seus discípulos estavam arrancando as espigas de uma plantação para se alimentar. Nós vimos no evangelho de ontem que Jesus falava sobre o jugo suave. E hoje nós vemos que isso se realiza, sobretudo, a partir das regras ritualistas vindas lá do Antigo Testamento. As dificuldades que era colocada pelos fariseus. E os discípulos de Jesus, então, é criticado por estar fazendo o que para os judeus não era permitido fazer em dia de sábado. E o Senhor vai recordar para eles da figura de Davi, para demonstrar as exceções e as regras rituais. Se Davi assim fez, tanto mais Jesus que é o Filho do Homem. Jesus é o Senhor também do sábado. Em Jesus, a misericórdia está acima do sacrifício e a vida está acima da lei. Meus irmãos, para que a gente possa entender bem esse evangelho de hoje, essa citação ali do rei Davi, que está fugindo de Saul, Saul perseguia Davi injustamente. Davi não tinha feito nada de mal para Saul, mas ele perseguia Davi por inveja. E Davi fugia, junto com seus homens que o protegiam. E Jesus faz os fariseus lembrar o fato que aconteceu com Davi. Quando ele fugia do rei Saul, ele entrou no templo e estava com fome. Ele e seus companheiros comeram dos pães que só era permitido para os sumos sacerdotes. Jesus faz os fariseus e doutores da lei e os sumos sacerdotes recordar esse fato esse fato que aconteceu. E aqui nesse evangelho, dizem que os discípulos de Jesus estavam com fome e passavam por uma plantação e começaram a arrancar as espigas e a comer. Então os fariseus, como sempre, criticando, querendo arrumar confusão com Jesus e com os discípulos, começaram a falar: isso não é permitido no dia de sábado. Porque Deus, ele tinha instituído, desde a criação do mundo, o sábado para o descanso do homem. Como está lá no livro do Gênesis, no capítulo 2 e também no capítulo 3, o sábado era um dia que pudesse dedicar ao culto divino. Isso está lá no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8. Só que os fariseus, os rabinos, tinham deformado essas realidades. Eles criaram 39 preceitos e trabalhos que os judeus era proibido de fazer no sábado. Ou seja, eles transformaram o sábado, que era um dia de descanso, de repouso, num dia triste, amargo. E as pessoas não podiam fazer qualquer coisa. E Jesus vem exatamente para renovar essa realidade, transformar essa lei. Olha que uma das coisas que era proibido era fazer colheitas. Só que na lei não proibia. Se alguém tivesse com fome, entrasse numa plantação e comesse, não era proibido. Só não podia levar para casa. Não podia levar. Podia comer ali. Então, por isso, eles não cometeram nenhuma infração sobre a lei. Eles não estavam errados. Porque não era proibido. Só que para os fariseus não podia fazer isso no sábado. Isso era uma lei que os rabinos tinham criado. Então Jesus, ele vai usar 4 argumentos para rebater com os doutores da lei e os fariseus.
Jesus fala do comportamento errado deles. Primeiro, ele vai falar da questão de Davi, que estava fugindo de Saul. E ele entrou no templo santo, no santuário chamado de Norte. Ali havia os pães da proposição. O que eram esses 12 pães da proposição? Era 12 pães que era colocado sobre uma mesa de ouro, no santuário que era homenagem às 12 tribos de Israel. E esses pães era renovado a cada tempo, para não ficar velho. E os sacerdotes comiam esses pães, os que prestavam serviço no templo. Então, o sacerdote Abiatar, ele deu esses pães para Davi e seus companheiros comerem, porque Davi e os seus companheiros estavam com fome. Só que isso não era previsto na lei. Era somente os sacerdotes que podiam comer desses pães. Mas o sacerdote Abiatar fez uma obra de caridade. Porque Davi e seus companheiros, eles estavam fugindo da perseguição de Saul. Então foi justo o que ele fez. Ele fez uma caridade, foi muito justo. O que Jesus quer mostrar é a caridade. É mais importante do que o culto. Porque Davi e os seus companheiros estavam com fome. Numa situação de perseguição injusta, porque Davi não tinha feito nada de mal para Saul. Ele estava com fome, ele e seus companheiros. Então foi justo que eles comessem daqueles pães, mesmo que isso não estava previsto na lei. E Jesus quer mostrar que a caridade está acima da lei. Porque a gente precisa entender certas coisas. A gente precisa compreender certas coisas. Por exemplo, uma mãe de família que não pode ir à missa no domingo, porque está com um filho doente, um filho pequeno que está doente, está cuidando do idoso que está doente, não pode ir à missa. Não tem com quem deixar. Também uma pessoa que está cuidando de um outro doente que não tem condições de ir à missa, essa pessoa, ela não está cometendo nenhum pecado grave. Porque a gente sabe que é pecado grave, é pecado mortal. Isso está no catecismo da igreja. Deixar de ir na missa no domingo sem ter nenhuma justificativa justa. Talvez por preguiça, por comodismo, é pecado mortal. Mas se a pessoa não pode ir na missa por uma causa justa, por causa de uma caridade, isso não é pecado. É o mesmo caso aqui de Davi e seus companheiros. Eles não cometeram nenhum pecado por ter comido os pães que era somente os sacerdotes podiam comer. E Jesus vai usar de um outro argumento com os fariseus. Ele disse para eles: vocês soubessem o que eu quero? Eu quero amor, caridade, não sacrifício. Jesus vai colocar para eles uma citação lá do profeta Oséias, no capítulo 6. E no versículo 6, eu quero mais misericórdia do que sacrifício. Se vocês soubessem disso, não tinha condenado os inocentes? Ou seja, a caridade é mais importante do que o sacrifício. Só que isso não quer dizer que a gente vai deixar de fazer o sacrifício. Não! As orações, as penitências, ir à missa, a gente precisa de ter o discernimento das coisas. Jesus não está proibindo a gente fazer o sacrifício, não. Mas tem que ser feito com caridade. Tanto é que Jesus disse num outro evangelho: se você for levar uma oferta até o altar e lembrar que tem alguma coisa contra seu irmão, deixa a oferta ali, vai reconciliar com teu irmão primeiro, depois leva a oferta. Então o sacrifício ele tem que ter uma expressão de bondade e de caridade. E também tem que ter reta intenção, porque tudo isso tem que ter sentido. Tudo isso tem sentido quando a gente faz com a reta intenção. Como rezar o terço, fazer uma novena, ir à missa. Isso não pode ser feito mecanicamente, não. Tem que ser sempre com uma intimidade grande com Deus. E Jesus usa, além desses
um outro argumento. Jesus disse a eles, aos sacerdotes, e quando eles prestam o culto divino lá no templo, eles fazem uma série de coisas que também é proibido no sábado. E, no entanto, eles não estão pecando, porque eles estão a serviço do culto divino. Então, o que Jesus quer dizer para eles? Que essas leis que eles criaram violam a caridade. Daí Jesus coloca para eles uma questão, a questão de Davi, a questão do sacerdote, coloca a questão da misericórdia. Daí Jesus coloca que ele é como Deus. Então Jesus ele vai o máximo dos seus argumentos. E quando ele vai dizer, eu sou o Senhor do sábado, ou seja, eu sou Deus. Então aí, eu creio que Jesus se irritou profundamente os doutores da lei e os fariseus que estavam ali, questionando Jesus. Quando Jesus vai dizer, aqui está alguém que é muito maior do que o templo. Porque o templo de Jerusalém para os judeus era tudo. Alguém para ser maior do que o templo tinha que ser Deus. E Jesus é Deus. Ele vai dizer, eu sou o Filho do Homem. Essa expressão do Filho do Homem, sempre quando aparece, se trata do Messias, o esperado pelo povo de Israel. Então, quando Jesus disse, eu sou o Filho do Homem, eu sou o Senhor do sábado, ali Jesus coloca a sua divindade, revela a sua divindade, com autoridade de poder, para poder alterar aqueles preceitos errados que eles colocavam, que prendia as pessoas de viver o sábado como um dia de descanso. O sábado tinha se tornado um sofrimento, que não era da vontade de Deus. Foi exatamente o que Jesus veio fazer, transformar aquelas leis que se tornavam fardos pesados sobre os ombros daquele povo. E Jesus vem para aliviar, transformando essas leis que não era da vontade de Deus. E Jesus, ele sempre vem mostrar para nós que o amor está acima da lei. O amor está acima da lei. E Jesus, ele é o Senhor do sábado. Ele é Deus. Rezemos hoje pedindo a Jesus que nos ensine a viver o seu amor. Te convido a pegar o Evangelho, está em São Mateus 12, de 1 a 8. Pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar as espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. E Jesus respondeu-lhe, nunca leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca leste na lei que em dia de sábado no templo o sacerdote viola o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesse compreendido o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, não teria condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia
Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.